Posso começar? Vocês vão abrir aí. Juízes, capítulo 6. Vou começar aqui, tá? A opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Eu vou ler e vou pausar e vou explicar para vocês conseguirem entender. O que começa falando aqui nesse versículo 1? Que o povo de Israel, ele estava fazendo o que era mal perante ao Senhor. O povo de Israel estava pecando de novo contra o Senhor. Dá para pensar que até agora, nos livros que a gente leu, o povo de Israel sempre vem desobedecendo ao Senhor, né? Ele vem adorando Deus, desobedecendo, e Deus está sempre o quê? Livrando eles. Sempre está livrando Israel do deserto, da prova, de guerra. Deus sempre está livrando o povo de Israel. E Israel continuava pecando contra o Senhor. Estava continuando desobedecendo, continuando idolatrando outros deuses que não fosse ao Senhor. E Israel continuava pecando contra o seu Deus. E o que estava acontecendo aqui? Existe um povo que chama midianitas. Vocês já ouviram falar dos midianitas? Os midianitas, a Bíblia compara o povo midianita com gafanhotos. Gafanhotos, por quê? Porque os midianitas, eles eram ruins, maus, fortes. A Bíblia fala que não conseguiam contar do tanto que era o povo midianitas. E o povo midianitas, eles estavam oprimindo o povo de Israel. Os midianitas estavam indo contra a Israel, estavam roubando as suas comidas, os seus gados, os seus camelos, estavam roubando as suas plantações. Então o povo de Israel, Deus permitiu que o povo de Israel sofresse uma opressão por 7 anos. Tudo isso por causa da desobediência. Porque Deus sempre estava livrando o povo de Israel. Sempre estava livrando. O povo de Israel continuava pecando. Deus foi lá e permitiu que os midianitas habitassem aquela terra que Israel estava. Oprimissem o povo de Israel. Liderou sobre o povo de Israel 7 anos. O povo de Israel estava com tanto medo que eles estavam indo para as montanhas, para os vales, esconder nas covas, de medo do povo dos midianitas. Porque o povo de Israel ia lá, plantava as coisas, os midianitas vinham igual gafanhoto, roubava tudo. Então, os midianitas, eles estavam oprimindo o povo de Israel. E Deus permitindo que tudo isso estivesse acontecendo. Vamos continuar lendo. Até agora vocês estão comigo? Entenderam? Então vamos continuar. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento nenhum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Olha os povos midianitas, chegava, roubava tudo do povo de Israel, tudo, roubava tudo que eles tinham, e ia embora. E o povo de Israel ficava lá sofrendo. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinhas com gafanhotos e tamanha multidão que não podia nem contar, nem os seus camelos. Eles entravam para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel foi fazer o quê? Foi clamar ao Senhor mais uma vez. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor nos enviou um profeta que disse assim: irmãos, primeira coisa que a gente tem que saber é que sempre que Deus vai nos dar uma vitória, Ele não chega aqui e fala assim, ó, qual é o seu nome? Ô João Vitor, eu vou te dar a saúde. Você está resfriado, eu vou te dar a saúde. Deus não entrega apenas a vitória.
antes de Deus entregar a vitória, Deus entregar a promessa na tua vida, Ele primeiro vai chegar com um mandamento. Ele primeiro vai chegar corrigindo você. Ele não vai apenas te entregar. Porque se fosse assim, seria fácil, né? Então, quando Israel foi clamar ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Olha os midianitas, eles estão acabando com o nosso povo. Os midianitas estão acabando com a nossa terra. Chegam, roubam tudo que a gente plantou, todo o nosso esforço, e vão embora. E eles são muito fortes. Antes de Deus, aí Deus passou 7 anos, Deus foi falar com eles. Antes de Deus falar, vou ajudar vocês, vou dar vitória, Deus corrigiu eles. Olha o que Deus falou. O Senhor lhe enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor Deus a Israel: eu é que vou fazer subir do Egito e vos tirarei da casa e os tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os quantos vos oprimiam. E eu vos expulsei diante de vós, e eu dei a sua terra. Eu disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses de amorreus, cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Deus estava falando com eles aqui, povo de Israel, mas eu já livrei vocês. Eu já dei a terra prometida para vocês. Eu já livrei vocês do deserto. E vocês não me deram ouvido. Eu falei, não peque, me obedeça. Seja firmes na palavra. Quanto que Deus fala com a gente? Sempre. Sempre a gente, um louvor que a gente ouve, ou num lugar que a gente sai na rua, a gente sempre ouve Deus falar com a gente. Obedece, segue o caminho. Seja bom, seja humilde de coração. Seja obediente à sua mãe. Não fala palavrão. Não deseja o mal do seu... Deus sempre vem falando com a gente, sempre. Então, a questão de Deus não falar é mentira. Deus sempre fala. Então, antes de Deus responder eles, Deus falou, eu livrei vocês. Eu já guardei vocês de todo mal, mas vocês não me deram ouvidos. Então, Deus primeiro chegou com a correção. Deus primeiro chega com a correção, mas com amor. Deus chega com a correção, Deus chega com o mandamento. Deus chega primeiro nos ensinando, falando, meu filho, você está pedindo isso para mim, mas você está passando por isso porque eu já te falei para você não fazer isso. E você está voltando a fazer. Então, antes de Deus responder o povo de Israel, o clamor deles, Deus enviou o profeta para falar. Livrei vocês do Egito, livrei vocês do povo mau, mas vocês não me deram ouvidos. Escuta. Então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. Gideão e seu filho estavam malhando trigo no lagar e pôr a salvo aos midianitas. O que significa isso aqui? Gideão era um do povo de Israel. É o que vai começar a história agora. Gideão, ele era um povo de Israel. Ele e o seu pai, acabei de explicar para vocês, que o povo de Israel, eles estavam meio que passando fome, desesperado, fugindo, escondendo, com medo dos midianitas. E a gente leu uns versículos aqui para trás, que falava que eu não sei, acho que eu não li não. A Bíblia fala aqui que o povo de Israel, ele estava perecendo, eles estavam pobres. Mas agora a Bíblia fala aqui que o pai de Gideão estavam malhando trigo. Eles estavam malhando trigo num local que chama lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Eu fui pesquisar o que significa lagar, por isso que eu falei para vocês aqui no início. Ora para Deus dar sensibilidade a vocês, para uma palavra simples que eu falar, ou que a Bíblia falar aqui, venha falar com vocês. Eu falei, o que é lagar? Vou pesquisar, fui pesquisar. Lagar é tipo um barril, assim, que o povo, para fazer os melhores vinhos, amassava vinho. E é um local pequeno, de difícil trabalho, que só
tipo, é um trabalho que nenhum de vocês queriam fazer aqui. Se vocês fossem falar, ai, Deus, me dá um trabalho, vocês iam querer um trabalho bom, trabalhar num local que tem ar-condicionado, né? Comandar as pessoas, não ser funcionário de ninguém. Lagar é uma coisa de difícil trabalhar. Difícil trabalhar. Era um local pequenininho, que mal dava para você fazer aquele negócio ali. Não era de malhar trigo. Mas Gideão, a gente já vê uma primeira característica boa de Gideão. Gideão, ele não estava com medo. Por quê? A Bíblia fala que o povo de Israel estava parecendo de medo, fugindo, sem comer, escondendo nas cavernas, nas montanhas. Gideão não estava escondido. Gideão estava com o pai dele, num local meio escondido, malhando trigo para sobreviver e escondido para os midianitas não roubar. Então, olha a estratégia de Gideão. Por isso que Deus já olha com um olhar diferente para Gideão. Às vezes a gente tem que ter atitude de cristão, a gente tem que ter atitude, pensar, falar assim, ó, eu vou ter essa atitude, porque Deus vai se orgulhar de mim quando olhar. Nossa, eu vou abraçar aquele amiguinho meu que está lá na escola hoje, porque ele está passando alguma coisa, eu estou sentindo que ele está triste. Através do meu abraço nele, eu creio que Deus pode, né, abençoar ele. Às vezes Deus pode estar falando com ele através desse abraço que eu der nele ou que eu der nela. Olha a atitude diferenciada já do servo de Deus. Então, Gideão, ele já estava com uma atitude diferente dos outros povos aqui. Por quê? Ele não estava escondido, ele não estava com medo. E outra coisa que eu acabei de falar para vocês, lagar. Era difícil malhar trigo naquele local, mas ele estava lá. Ele estava arrumando estratégia para sobreviver, ele estava arrumando estratégia para continuar comendo o alimento e escondendo dos midianitas. Foi até que então o anjo foi falar com Gideão. Neste momento, olha como que Jesus deve ter olhado para ele neste momento e falado, poxa, que filho diferente. Enquanto os outros estão todos escondendo, ele está lá, num local diferente, que não é fácil de trabalhar, que muitas pessoas, porque esse local pequenininho que chama lagar, é trabalho minucioso que tem que fazer. Ele não estava nem aí, ele estava arrumando estratégias. Até que então o anjo do Senhor foi falar com ele nesse local. Olha o que o anjo falou. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Na mesma hora que o anjo falou isso para Gideão, Gideão virou para o anjo e falou assim, como se ele estivesse falando com Deus no momento. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É isso que todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos faz o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O anjo vai falar com Gideão, falando, você é forte, você é valoroso, estou contigo. Aí, quando a gente está passando alguma prova, alguma dificuldade, ou às vezes está acontecendo alguma coisa na nossa vida que a gente não queria que acontecesse, ou às vezes a nossa mãe está doente, ou às vezes deu alguma coisa errada na escola, ou às vezes está um clima ruim entre a nossa família, seja uma coisa que não é agradável a gente quer colocar isso como se Deus não tivesse com a gente. A gente quer falar, mas o Senhor não está comigo porque eu estou passando por isso. E é errado da nossa parte falar isso. É errado da nossa parte sentir isso. Senhor, eu estou passando por uma prova tão grande, o Senhor não está comigo. É pecado. E foi o que Gideão falou na mesma hora. Falou, mas o Senhor está falando que eu sou valente e valoroso, que o Senhor está comigo. Mas como que o Senhor está comigo, se o Senhor está permitindo tudo isso estar acontecendo? Dos midianitas está oprimindo o povo de Israel, a gente está passando fome. O anjo torna-lhe responder de novo. Então virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí lhe disse, e Gideão virou para o Senhor e falou de novo, Senhor meu, com que livrareis Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Israel. A mais pobre de Israel.
Eis que eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Jovens, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Quando Deus quer usar, Ele usa. Ele usa o menor, Ele usa o que não é, Ele usa aquele que você olha e fala, o Senhor não vai usar isso aqui não. Deus usa. Deus te usa onde você estiver, no local que você estiver, seja na sala de aula, seja no intervalo, seja na rua, seja numa casa que só tenha adultos, seja num local que só tenha pastores. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Se Deus quer usar a tua vida para falar comigo agora, Deus vai usar. Se Deus quiser usar esse jovenzinho, que eu acho que é o menorzinho aqui para falar, Deus vai usar ele. Então não tem desculpa. Eu sou pobre, eu sou menor da minha casa, como Gideão virou para o anjo e falou. Uai, como assim, anjo? Você está falando que Deus vai me dar o poder de livrar Israel inteiro da mão dos midianitas? E a Bíblia acabou de comparar o povo midianita como gafanhoto. Eles eram fortes, numerosos, muitos. Na nossa mente, na nossa lógica, no nosso olhar humano e pecaminoso, a gente quer olhar tamanho, a gente quer olhar quantidade, mas Deus não olha essas coisas. Ele é Deus do impossível. E na hora que ele falou com o Gideão, o jeito de Gideão se defender foi humano. Foi o que a gente faz às vezes. Às vezes Deus toca no nosso coração e fala assim, vai lá agora e abraça aquela pessoa. Vai lá e faz isso. E a gente fala, não, Senhor, mas eu, Senhor. Olha aqui do jeito que eu sou, Senhor. Não sou tô nem crente direito, Senhor. Não, Senhor, tem mais pessoas que o Senhor pode usar. Usa o Moisés, Senhor. Moisés já está acostumado para ele abraçar aquele jovenzinho. Às vezes, no meio do louvor, Deus toca no teu coração. Vai lá e abraça aquela pessoa. Você fala, não vou não, Senhor, porque eu que tenho que ser abraçado, Senhor. Moisés, vai lá, Moisés está acostumado. É humano da nossa parte. Mas Deus valoriza. Deus pega o que não é para fazer ser. Deus faz ser aquilo que a gente acha que não é. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E assim ele fez com Gideão. Continuando aqui. Tornou o Gideão a falar com Deus, falando que ele era o menor da sua casa, que ele era o mais pobre, que como que Deus ia fazer isso? Todo mundo está entendendo aqui? Está no capítulo 6, versículo 15 agora. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Os midianitas, eles eram muitos, eles eram 135 mil homens, fortes, numerosos, comparado a gafanhotos. Chegavam e destruíam tudo. Deus falou, farei vocês destruir, ferir aos midianitas como se fossem um homem só. Como se fosse só um homem ali, Deus ia fazer ele acabar com tudo. É tremendo as coisas de Deus, né? E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, me dá um sinal que é o Senhor que está falando comigo. Rogo-te que daqui não te apartes e que volte e traga a oferta e disponha perante a ti. Amém? Irmãos, o que acontece aqui? Israel ele estava com medo, estava se escondendo. O anjo falou com Gideão que ia usar ele para ajudar Israel a livrar desse povo midianita. Antes de Deus falar que ia ajudar Israel, Deus lembrou eles porque que eles estavam passando por aquilo. Presta atenção. Às vezes a gente está passando prova, dificuldade, tristeza, e a gente quer perguntar para Deus o porquê que está passando por aquilo. É desobediência. Eu sei que é falho da nossa parte. Eu sei que às vezes a gente erra, peca mesmo. Mas o arrependimento, ele tem que vir como se, com perdão genuíno, sabe? De perdão. O povo, a Bíblia não fala hora nenhuma aqui que o povo de Israel foi até o Senhor com arrependimento. Eles não foram clamar ao Senhor depois, continuou clamando 7 anos. Eles não foram clamar ao Senhor pela última vez com arrependimento genuíno. Eles estavam com remorso, porque eles estavam sofrendo por opressão daquele povo que estava
né? Tirando a comida deles, oprimindo eles, tirando eles do local da terra deles. Nós temos que ter no nosso coração um arrependimento de quando a gente peca verdadeiro. Falar, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei. A gente tem que vir constantemente falando isso para Deus, porque a gente erra, a gente peca 24 horas. Mas isso não quer dizer que Deus vai deixar de nos amar. Deus ama, a Bíblia fala que Deus ama o pecador. Deus ama, como assim, Luana? Sim, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado que há em nós. O povo de Israel, ele foi clamar ao Senhor não com arrependimento. Eles estavam com remorso por eles estar passando por aquilo. E Deus vai começar a usar a vida de Gideão. Antes de Deus te usar para corrigir alguém ou para abençoar alguém, Ele vai mudar você primeiro. Sempre tenham isso no coração. Sempre. Deus falou com Gideão. Gideão, o povo está adorando muitos deuses. Eu já falei que não é para adorar. Vai lá, pega o altar que o seu pai, ou seja, Deus começou trabalhando na casa de quem? Do próprio Gideão. Vai lá na sua casa, pega aquela estátua, aquele trono que o teu pai fez e derruba ele. Gideão ficou com medo, falou, meu Deus do céu, meu pai vai me matar, esse povo dessa cidade vai me matar. Gideão assim foi e fez. Chegou de madrugada, enquanto a cidade estava dormindo, Gideão foi lá, rebentou a imagem, rebentou aquele negócio que fizeram para adorar outros deuses. Amanheceu, a vizinhança falou, meu Deus, quem fez isso? Nossa, mas quem que teve coragem de fazer isso? E descobriram que foram Gideão. Foram até a casa do pai de Gideão falar, põe teu filho aqui fora que a gente vai matar ele. Porque ele quebrou a estátua de Baal. E não pode fazer um trem desse. O pai de Gideão virou e falou assim, se esse Deus de vocês é verdadeiro mesmo, por que ele não impediu meu filho de fazer isso? Ele que venha brigar com o meu filho. Foi aí que mudou o nome de Gideão. Vocês sabiam que o nome de Gideão mudou para Jerubbaal? Jerubbaal significa que Baal dispute com ele. Tem lógica, né? Gideão foi lá, derrubou a imagem de Baal, que era o Deus que eles falavam, que eles adoravam. E o pai de Gideão falou assim, não, vocês não vão matar meu filho não, ué. Ele derrubou, ele que venha disputar com o meu filho. Então Gideão começou a chamar Jerubbaal. E aí então começa toda a história. Gideão, ele pede provas ao Senhor. Não é nós igual hoje. Hoje você tem certeza absoluta que Jesus morreu por você? Tem. Hoje você não tem a Bíblia como manual para a tua vida, para você testificar a sua fé? Tem. Gideão na época não tinha. Então, até hoje é humano nosso a gente falar, Senhor, se for da sua vontade aquela menina para me namorar, que ela me fala um bom dia hoje. É normal da nossa parte querer provas do Senhor. Falar, Senhor, se for da sua vontade eu fazer a faculdade tal, que eu abra a internet aqui agora e a primeira palavra que aparecer seja farmácia. Que seja odontologia. É da nossa humana a gente querer pedir provas ao Senhor. E Gideão fez isso. Gideão falou, Senhor, se o Senhor é conosco mesmo, se o Senhor vai me dar a vitória, faz isso, Senhor. E foi um dos testes que Gideão falou com Deus. Porque ele queria provar a real presença de Deus. Ele queria provar o poder, o tamanho do poder de Deus. Porque enfrentar povo que a Bíblia fala que é gafanhoto, que é 135 mil, não é fácil. Gideão então pediu para o Senhor provas disso tudo. Depois que Gideão derrubou a estátua, Deus abençoou tanto ele, Deus cria tantas estratégias na nossa vida às vezes, que a gente nem entende. Deus fez se ajuntar um povo enorme com Gideão. O povo queria matar ele porque ele derrubou a estátua. Deus transformou essa história a reverter de todo o povo se juntar com Gideão. E começaram a caminhar com Gideão. Gideão, agora a gente é contigo, Gideão. 32 mil se juntaram com Gideão. 32 mil.
E Gideão pediu para o Senhor: Senhor, se o Senhor está comigo mesmo, eu vou colocar um novelho de lã lá perto do orvalho. Amanhã, quando eu acordar, que todo o orvalho esteja seco, mas só a lã esteja molhado. E assim foi. Gideão acordou, foi lá, todo o orvalho, todo o local estava seco, só o novelinho de lã que estava ali, que estava molhado. Duvidou Gideão de novo. Senhor, então amanhã eu quero que todo o local esteja molhado e a lã esteja seca. No outro dia ele acordou, todo o local estava molhado, menos a lã estava seca. E Deus continuando provando para ele a sua existência e o seu poder. Outra coisa que aconteceu foi que Gideão, ele foi vigiar os midianitas e Deus permitiu, provando mais uma vez para Gideão que Deus era com ele, porque um dos midianitas estava com dois batalhadores dos midianitas estavam conversando entre si. E o Gideão ouviu, escondeu e ouviu os dois conversando e falando um para o outro assim: nossa, essa noite eu sonhei que Deus estava dando vitória para o povo de Israel, que Deus usou Gideão para pelejar contra o povo, contra o nosso povo, e o nosso povo todo morreu. E Gideão falou: nossa, como o Senhor é comigo. Aí Gideão começou a falar: o Senhor é comigo mesmo, vou nessa peleja. E Deus começou a usar Gideão. Só que o que acontece? É humano da nossa parte a gente querer nos vangloriar. E Deus já sabe isso. Deus já sabe que a gente é assim. Eu falei para vocês que Deus fez uma reviravolta e fez o povo todo se ajuntar com Gideão. Então Gideão e seu povo era 32 mil homens. E o povo dos midianitas eram 135 mil homens. É muita diferença? Ou é pouca? Muita diferença, né? É mais de 100 mil homens de diferença. Fora que os midianitas, eles eram muito bravos, fortes, numerosos. Eles eram espertos. Aí Deus, sabendo que o homem é pecador, Deus falou com Gideão: Gideão, é muita gente, 32 mil. Se eu te der a vitória contra esse povo, vocês vão poder depois falar que vocês ganhou por si só essa guerra, que não foi eu que abençoei, não. Tem muita gente, vamos raliar isso aí. E assim fez. Deus falou com Gideão assim: Gideão, fala para o povo que quem estiver com medo é para voltar para sua casa. Gente, se vocês verem o tanto de gente que voltou embora, foi muita gente. Foi muita gente, voltou muita gente embora. E raliou o exército do Gideão. Deus falou de novo: Gideão, leva esse povo aí que sobrou para um riacho para beber água. Quem pegar e agachar e dobrar e curvar para pegar água na boca, esse irá com você. Aquele que já chegar desesperado já para pegar a água, esse não irá com você. Sabe quantas pessoas que sobrou? 300 homens. Sobrou 300 homens para guerrear com Gideão. Quem que você acha que vai ganhar? Os 300 ou os 135 mil? 135 mil. Quem? 135 mil. Quem que você acha que ganha? Os 300? Quem que você acha que ganha? Os 300. 300. 135 mil. Pela lógica é o quê? Fala pra mim pela lógica. Do seu olhar humano. 135 mil homens fortes comparado a gafanhotos contra 300 miseráveis. Quem ganha? 135 mil. 135. Eu também, eu voto no 135 mil, não tem nem condição, hein? Eles matam ele em 3 segundos. Olha como Deus é grandioso, é poderoso. Olha como que Deus trabalha. O Gideão liderou aquele povo. Gideão falou o seguinte: quando Deus dá a vitória para o seu povo, a primeira coisa que tem que ter é obediência. O povo de Gideão, eles tinham que obedecer Gideão. Gideão falou assim: eu vou dar para você cântaros, vou dar tochas e vou dar trombetas. Separou o povo de Gideão em 3 grandes grupos, grandes não, né? 3 pequenos grupos de 100. Deu cântaros, trombetas e vasos de barro.
E falou, na hora que eu começar a tocar a trombeta, vocês vão começar a tocar. Na hora que eu começar a quebrar o barro, vocês vão quebrar o cântaro, vocês vão começar a quebrar. Na hora que eu começar a erguer a tocha, vocês vão começar a erguer. Eu estava vendo um vídeo que falava assim, que Israel, sabe qual o modelo de guerra, qual o modelo de liderança que o povo de Israel até hoje segue? Gideão. Por quê? Eles eram muitos contra poucos. Eles não tocaram em nenhuma arma. O povo de Gideão não tocou em nenhuma arma para vencer a guerra. O povo de Gideão não tocou em nenhuma arma para vencer a guerra. Olha a batalha que às vezes Deus permite a gente enfrentar. Olha como ele é grande. Chegou o povo de Gideão perto dos acampamentos dos midianitas. Está terminando, gente. Chegou o povo de Gideão perto do acampamento dos midianitas, vigiando eles. Gideão falou, me obedeçam, tudo o que eu fizer vocês farão. O povo, os midianitas, alguns estavam dormindo e outros estavam vigiando. Nesse meio turno de trocar dos que estavam vigiando e dormir, e do que estavam dormindo levantar para vigiar, Gideão falou assim, é agora. Eles começou a quebrar os barros e começou a tocar as trombetas. E a marchar. O que aconteceu com isso? Os midianitas, Deus fez eles confundir, achar que os midianitas mesmo, o segundo turno que estava dormindo e foi levantar e o outro que foi voltar, quando os que estavam dormindo acordou, eles deram de frente com o povo deles mesmo. Só que eles achou que eram outras pessoas que vieram para guerrear com eles. E como estava um barulho enorme, parecia multidões, milhões de pessoas vindo para matar eles começaram a se desesperar e começaram a se matarem, achando que eu e eles somos do mesmo povo. Só que eu comecei a achar que ele não era do meu povo. E eles mesmos se começaram a matar, a fugir. E Deus deu a vitória a Gideão. Olha como Deus é grandioso. Olha como que Deus entra na guerra, ele entra para ganhar. E assim, Gideão voltou a tomar com o seu povo, liderando a Israel por 40 anos. E assim Deus vem continuar trabalhando na nossa vida. O que eu queria que vocês entendessem dentro do coração de vocês com essa palavra hoje? A gente é falho, a gente é pecador, a gente desobedece a Deus. Às vezes, infelizmente, é necessário Deus fazer a gente passar por alguma situação para que possamos cair no arrependimento e falar, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei. Eu não devia ter xingado a minha mãe. Estou de castigo aqui porque eu xinguei ela, porque eu gritei com ela. Senhor, me perdoa, Senhor, eu fiquei de recuperação. Não estudei quando deveria ter estudado, Senhor. Às vezes é necessário vir o castigo do Senhor sobre a nossa vida para que nós possamos compreender que nós temos que obedecer. E Deus sempre dá a vitória. Deus sempre dá a vitória. Basta nós arrependermos de coração. Ele sempre está no controle. No meu olhar humano, o povo de Israel, ele não merecia perdão. Ele não merecia que Deus fosse lá e tirasse esse povo de toda a tribulação que eles estavam passando. Mas Deus, por misericórdia, até nos dias de hoje, vem insistindo na minha vida, na tua vida, na tua vida. Ele continua fazendo você vir aqui no Agito BO, ouvir uma palavra, ouvir um louvor. Ele insiste em continuar usando pessoas de diferentes formas para falar com você que Ele te ama, que Ele está na sua vida e que Ele tem um propósito para fazer com você. Ele continua falando com você dia após dia. Seja um vídeo no YouTube, seja uma mensagem no WhatsApp, seja o Cadu falando aqui na frente, seja o Edinho falando. Seja o Moisés tocando, seja a Luana falando sobre Gideão. Ele continua te falando. Ele continua colocando na sua mente. Você é especial para mim. Você é importante para mim. Não me desobedece não. Seja usado por mim, Deus quer te usar. Não coloque no seu coração, Senhor, eu não posso ser usado. Deus quer te usar, Deus vai te usar, basta você dar lugar.
Senhor, eu estou aqui, pode me usar, Senhor. Eu sou o menor da casa, eu sou o mais pobre, como o Gideão falou. Mas eu vou ser usado sim, Senhor. Se o Senhor falou que o Senhor é comigo, Deus manda te falar essa tarde. Deus é com você. Isso basta. Se Ele falou, eu sou contigo, meu filho, você pode enfrentar o mundo inteiro. Se Ele falou é contigo, Ele é contigo. E Ele está falando com você. Ele é contigo, Ele é na sua vida. Basta a gente dar lugar, colocar em posição, falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, Senhor. Eu sei que eu não valo nada, Deus. Eu sei que eu sou um miserável, pobre pecador. Mas se o Senhor quer usar a minha vida, eu estou aqui.